O São Paulo Futebol Clube encaminha a compra agora de um jogador e a venda de outro também. Então o São Paulo mudou bastante no mercado da bola agora e agora tá chegando aquele tão sonhado jogador para compor o sistema do técnico Hernan Crespo. Se não bastasse, o tricolor ainda vê outro jogador do time ser um objeto de desejo ali, de rival mesmo. Nós temos jogador que esteve aqui no São Paulo, não jogou tão bem, mas depois ele fez uma história muito boa e acaba de fechar com o time do Mirassol. Eu quero trocar uma ideia sobre isso e também essa questão complicadíssima do Alan envolvendo uma troca com o Marcos Antônio. Quem foi o jornalista que falou e colocou isso pra gente? Porque o torcedor do São Paulo, ele não se conforma que o tricolor paulista esteja agora batendo um rolo ali, pau a pau, no Alan com o Marcos Antônio. Mas eu quero atualizar de tudo e eu separei inúmeras notícias, tudo que nós temos que saber do São Paulo Futebol Clube hoje para nós discutirmos o que é melhor para o nosso clube. O nosso clube, inclusive, que vai sofrer aí, muito provavelmente, o impeachment do presidente. No dia 14 vai ter a votação e o Casares, pelo que eu tô sabendo, ele cai no dia 14. Se ele não cair, muitas coisas irão mudar mesmo com ele lá, porque o negócio ficou muito feio. Mas ele deve cair, é quase impossível que ele continue no time de São Paulo após o dia 14. Então é um São Paulo muito modificado. Vamos conversar tudo sobre isso agora. Chega comigo então nesse likeão pra dar aquela moral no vídeo. Um likeão engrandece todo aqui, eu te agradeço muito. E se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu faço questão de ter você por aqui. Vamos lá, gente. O São Paulo Futebol Clube, ele encaminha a compra do zagueiro Dória. O zagueiro Dória, muitos nem lembravam que ele estava jogando bola ainda, né? O Dória, ele jogou no Botafogo, depois ele veio para o time do São Paulo e acabou ficando uma temporada muito pequena, muito curta no São Paulo e voltando para o Olympique de Marseille, lá na França, que era na época o time que detinha ali os direitos federativos do jogador. O Olympique de Marseille, ele tinha ali um valor alto, né? O São Paulo até gostaria de ter contratado o zagueiro Dória, mas na oportunidade não deu certo. O Dória, então, ele seguiu seu caminho e ele desapareceu aqui do futebol brasileiro. Ninguém nem lembra do Dória depois daquele momento Botafogo e São Paulo. Ele era um zagueiro que usava ali a carequinha, né? Então ele tinha aquele destaque no Botafogo que vinha numas crises absurdas. Quando o Botafogo lança o Dória, batendo com a perna esquerda ali, era um ótimo zagueiro. Todo mundo gostava do Dória no Botafogo e quando ele veio pro São Paulo, ele deixou saudades ao sair. Todos, a maioria, pelo menos, dos São Paulinos, todos que eu conversei, gostavam demais do Dória naquela primeira passagem. O Dória estava agora no futebol mexicano. E para a perplexidade de todos, ninguém se conforma, ele tem apenas 31 anos. Muitos estão dizendo que é um zagueiro idoso, que é um zagueiro ali que não vai conseguir, que o Crespo pediu um jogador jovem. O São Paulo trouxe um cara, sabe, acima dos 30. Calma aí também. O cara tem 31, não é nada de mal. Ele vem de graça para o São Paulo e isso é excelente. Nós estávamos até ontem com o Gaston Ávila batendo na nossa porta. O Gaston Ávila, vulgo Zé Ninguém, jogou lugar nenhum. Ele custava por mês aproximadamente 750 mil reais. E o São Paulo teria que pagar para o Ajax. Se ele batesse meta, teria que pagar para o Ajax a bagatela de 25 milhões de reais aproximadamente. Então, se pensar, colocar na balança Dória versus Gaston Ávila, o Dória é 1000 vezes melhor, né? Ele pode chegar no São Paulo e nem jogar, machucar, tudo pode acontecer. Como o Gaston Ávila também poderia acontecer a mesma coisa. O Dória, ele estava pretendido ali por times como o Fluminense, também como o Corinthians, tinha muito time querendo o zagueiro Dória. E aí o cara simplesmente recebeu uma ligação do Muricy, aí ele bateu o pé e falou, então vou voltar. O Muricy ligou pro Dória e falou, queremos você por aqui. O cara, ele chega pra, em tese, ele ser ali o titular da zaga pela esquerda, né? Só que é muito complicado de pensar em tirar o Sabino do São Paulo hoje. Hoje o Sabino, ele dá uma volta por cima na carreira, esquece aquele Sabino do Sport Recife. Vamos pensar no Sabino do São Paulo, num ano catastrófico do tricolor paulista, onde tudo, absolutamente tudo deu errado. Jogadores como Caleri, Lucas Moura e Oscar tirados como jogadores que não sabem nada de bola, sabe? Um Wendel ridicularizado na carreira, pelo que fez pelo São Paulo, Cédric Soares ridicularizado do mesmo jeito, todos os jogadores passando por um perrengue de jogar ali no São Paulo e não conseguir entregar nada. E quando mostrava o extracampo, os jogadores, eles tipo minimizam, né, o problema, porque os caras estavam se machucando a cada arrancada, cada pique que dava um trotinho, machucava. Então os jogadores também não são tão culpados assim, nem são pelas contusões, né? Aí o Sabino, nesse universo, ele jogou muita bola, cara. Ele não é o Sabino do esporte, ele é o Sabino do São Paulo, aquele que chegou e foi um dos melhores zagueiros do tricolor, digo tranquilamente, jogou ano passado mais do que o Arboleda,
Arboleda melhor, jogou melhor do que o Alan Franco, jogou melhor do que o Ferrarese, jogou melhor do que o Tolói, todos os caras que estavam lá, o Sabino, na minha preferência, foi o melhor. Então hoje o Doria chega para tirar a posição do Sabino, pode até ser, mas é uma coisa complicada. Pelo menos o Sabino veio de graça, pelo menos o Doria veio de graça. O Doria, ele tinha contrato com o time mexicano, mas eles tinham um problema lá de atraso de salário, atraso de dinheiro, de verba, que o Doria tinha liberdade de sair a qualquer momento desde que ele quisesse. E foi o que ele fez. Ele pega e vem embora pro São Paulo agora, vai chegar muito em breve, fazer os exames e já jogar o Paulista. Ele está na ativa, ele tá jogando, então ele vai chegar para jogar. Achei uma contratação bastante interessante, viu? Achei uma contratação muito top, principalmente por ser de graça. Se amanhã ou depois ele se machucar e não jogar mais, ele veio de graça. E isso, para mim, é um time que quer se recuperar. O time querer se recuperar financeiramente, reclamar que não tem dinheiro para contratar o Gustavo Scarpa, nunca teve. Não, impossível. Aí ele vai lá e contrata o Juan Tressoldi, não tem lógica. Aí ele fala que não tem grana, não tem dinheiro pro Scarpa, pro Michael, não tem. Aí ele vai e contrata o Gaston Ávila. Pra mim isso não faz sentido. Agora, não tem grana pra um jogador caro, aí você vai e contrata um de graça. Aí eu concordo, aí o São Paulo, pra mim, ele fez muito bem aqui e deu super certo. E nesse mesmo momento, o São Paulo encaminha, tá oficializada a venda do... Oficializada não, mas ela tá garantida a venda do Rodriguinho, meia atacante de 21 anos do São Paulo. O Rodriguinho, ele foi para o Red Bull Bragantino. Faltam assinaturas, mas assim, tudo acordado, tudo já garantido, negócio fechado, São Paulo e Red Bull pra venda do Rodriguinho. A matéria do GE, ela tentou analisar, ele ligou lá no São Paulo, ligou no Red Bull, os valores não foram divulgados. Quando os valores eles não são divulgados, não vai aparecer pro São Paulo 100 milhões de reais na venda do Rodriguinho, né? Ah, mas vai aparecer 70, nem isso aparece, vai ser naquele vintão. O São Paulo, ele tem o plano de colocar o Rodriguinho no mesmo, no mesmo modus operandi ali daquele duelinho. Então o São Paulo pega o jogador, detém uma porcentagem contratual, manda pro Red Bull, o Red Bull forma o jogador, vende, e aí o São Paulo ganha uma grana. Exatamente o que aconteceu com o Elinho. Então, se pensar que o Rodriguinho foi para o Red Bull por uns 20 milhões de reais, não duvido nada, diria até que se fosse por 10, eu não duvidaria. O São Paulo despedaça seus patrimônios ali. Seus jogadores da equipe de base, eles são absolutamente desvalorizados, como nós nunca vimos eles serem aqui no São Paulo. Júlio Casares, com a sua gestão, eles acabaram com a valorização da equipe de base do São Paulo. Os caras nascem pro futebol, nascem bons jogadores, mas desvalorizados, e o Rodriguinho agora pode dar certo no Red Bull, não vai deixar saudade no São Paulo com o futebol que ele apresentou aqui até hoje, né? 4 anos jogando no time profissional, nunca vai deixar saudade. Agora, se ele destruir lá no Red Bull, aí o São Paulo vai pensar, poxa, podia ter feito isso aqui. Pelo menos o São Paulo tentando ganhar uma graninha a mais, eu não acho que é o fim do mundo, não. Agora, não divulgar valores é o contrário da transparência que essa gestão maligna do Júlio Casares dizia fazer. O próprio Casares, sempre antes de entrar, falava em transparência, que era necessária transparência. Agora o Casares assume e tudo que falta na gestão dele é transparência. Não termos os valores divulgados num primeiro momento é a falta de transparência, talvez por vergonha. Vender um cara de 21 anos, meia atacante, por 10, 15, 20 milhões é uma vergonha. Então, o Casares não querendo passar mais essa vergonha, os caras num primeiro momento, não sei se um dia vai divulgar não, mas num primeiro momento escondem os valores da venda entre São Paulo e Red Bull, que seria uma venda grandiosa. É um cara de 21 anos, formado nas categorias de base do São Paulo, que já estava sendo utilizado pelo técnico Hernan Crespo, ele é vendido para o Red Bull Bragantino, do grupo da Red Bull, que pode jogar por aí Champions League, e nós não temos os valores divulgados. Essa é a gestão do Júlio Casares e é uma coisa assim que pra mim é muito absurda, tá? É muito absurdo isso aqui. O São Paulo vê o atacante ponta direita Galiano. Lembra do Galiano que jogou no São Paulo? Ele fez ali uma campanha modesta no São Paulo quando ele consegue virar titular por alguns poucos jogos, 3 jogos titular mais ou menos, e aí o Galiano ele volta para o futebol do Paraguai, né, o país dele, ele é paraguaio. E aí depois nós vimos o Galiano de novo jogando no Ceará e jogando bem. O Galiano no passado fez uma ótima campanha pelo time do Ceará, ele foi talvez a única esperança do Ceará não cair para a Série B, né, o Ceará tinha um time com Pedro Raul, aquele lá, o alemãozinho que era do Inter, foi pro Corinthians lá, como é que ele chama lá? É o que o São Paulo também estudou contratação, não vou lembrar o nome dele aqui agora. Pedro também?
Não lembro, mas o Galliano era o único que conseguia realmente jogar futebol por ali. E aí o Galliano agora ele vai para o time do Mirassol. O São Paulo não tem ponta direita, né? O São Paulo manda embora o Rigoni, já não tem, o Rigoni não tinha nada também, que o Rigoni não conseguiu voltar direito para o São Paulo. Você tem o Tapia, que é um jogador que até hoje jogou menos do que o Galliano. E o Galliano aos 25 anos, ele fecha agora com o time do Mirassol e é mais um que o São Paulo permite ir embora por aí e daqui a pouco o São Paulo aparece com um cara semi-aposentado que vem para se machucar e tá brincando, né? O São Paulo tá brincando. Não tendo os caras da base como confiar, porque joga um jogo vai vendido de graça, vende por 30 milhões, nós teríamos que ter caras tipo o Galliano para poder fazer uma campanha. O Galliano é fraco? Não acho. Pode ser considerado fraco? Até pode. É opinião, aqui diverge de opiniões. O São Paulo é o time que tem que ter mais do que o Galliano? Sim, com certeza. O problema do São Paulo é que ele não tem nem o Luiz Araújo por enquanto, nem tampouco o Galliano. Então, o Galliano não é jogador pro São Paulo, mas quem que é? Cadê o jogador pro São Paulo? É o Tapia? Então tá faltando muito e o técnico Hernan Crespo começa o Campeonato Paulista agora contra o próprio Mirassol. O Galliano já deve estrear contra o São Paulo e o São Paulo vai entrar com um time ali que hoje pode ter Lucas Moura, Ferreirinha, Calera e ser top. Mas a verdade mesmo é que hoje um cara igual o Galliano chegaria no São Paulo e jogaria. O Galliano é apenas um dos exemplos, tá? É apenas um dos exemplos de como tá todo mundo se movimentando com mais velocidade que o São Paulo. No momento em que eu falo que o São Paulo contratou o Dória, eu falo também que ele vendeu o Rodriguinho. Então o São Paulo vende agora, acho que é o 13º jogador que sai. Não vendido, mas é o 13º que sai do São Paulo. São muitos jogadores saindo para poucos chegarem. O São Paulo, ao trazer o Dória, ele deve também se desfazer do Ferrarese. De alguma maneira, o São Paulo deve negociar o Ferrarese. As negociações com o time do Botafogo estão oficialmente encerradas. Não tem nada mais do Ferrarese indo para o Botafogo num rolo com o Vitinho, num rolo com o Savarino. Esqueçam isso aí. Esse tipo de troca não vai ter. Nada impede do São Paulo contratar o Savarino. Não é, pode até contratar ainda. O futuro não dá para saber por enquanto. Mas o rolo, Botafogo, vamos trocar, Rodriguinho, Vitinho e Ferrarese. Pode perceber, o São Paulo, quando ele contrata o Lucas Ramon, lateral direito, é porque o Vitinho já não viria. Agora que o São Paulo vende o Rodriguinho para o Red Bull, é porque o Rodriguinho não vai mais ir para o Botafogo. Então tudo tá rolando aí pro São Paulo não negociar mais com o Botafogo, pelo menos nessa janela. O Botafogo está com transfer ban e isso pode estar impactando. Só que o Botafogo tem jogadores sim, que ele trouxe, que ele mandou embora, tudo com transfer ban. Então o São Paulo não dá para entender o porquê que não avançou em nada com o Botafogo. O São Paulo gostaria de ter alguns jogadores do Botafogo e o Botafogo gostaria de ter o Ferrarese. Só que o Ferrarese vai ser outro que vai sair sem ter a reposição, porque o Dória já chegou. Então são 13 mesmo que vão embora e apenas Danielzinho, goleiro reserva, que é o Coronel, Lucas Ramon e agora o Dória. São 4 reforços para 13 saídas. É um 9 a menos, né, em relação à contratação, então tá faltando. São Paulo está ali faltando jogadores mesmo. E se não bastasse, olha o que tá acontecendo. Ontem, né, o Corinthians ele alertou o São Paulo que ele queria o Alisson. O Corinthians veio no São Paulo sondar o Alisson e o São Paulo deixou as portas abertas para uma negociação junto ao Corinthians. O São Paulo, inclusive, ele pede o Ranielli. O Corinthians, ele tem o Ranielli ali como um jogador mediano. Ontem, eu achava sempre que era aquele Ranielli do Cuiabá. Né? Então o que aconteceu? Quando saiu a notícia e era Ranielli no Alisson, me animei bastante. Falei, opa, peraí, aqui ficou legal. Ranielli no Alisson, muito bacana. Agora, o Alisson ele não vai conseguir jogar com o técnico Hernan Crespo. Nós temos um Marcos Antônio jogando, um Bobadilha, nós temos um Pablo Maia, nós temos um Negruti. Então o Alisson ele vai ficando um pouco escanteado. Chegou o Danielzinho. Por que chegou o Danielzinho? Para jogar ou para ficar banco do Alisson como sexta opção? Então sim, o Alisson está escanteado. Quando aparece o nome do Ranielli, achei excelente. Né? E o São Paulo, inclusive, fechando com o Alan do Flamengo, o nome do Ranielli ficou excelente. Então, o São Paulo, eu vejo, vou conversar com corintianos que também acham que o Ranielli é um jogador bastante meia-boca, bastante mediano. Não é aquele Ranielli que um dia fez dupla de Chico Denilson no Cuiabá, fez uma dupla legal ali e acabou que não deu certo. No Corinthians, o Ranielli hoje é um jogador tido como normal e se trocar Ranielli por Alisson, fica meio que 6 por meia dúzia. O que nós esperaríamos do time de São Paulo era, vamos trocar um Ranielli,
vamos trocar o Alisson, tem que vir um jogador pro São Paulo que não seja volante, que volante é o São Paulo que mais tem, né? Teria esse o caminho, mas o São Paulo de Rui Costa aí não tá pra fazer nada. O Júlio Casares deve cair dia 14, e o São Paulo tá realmente mais com o Friedman puxado pra contratações até o dia 14, porque vai ter outro presidente se o Casares cair. Então você não pode simplesmente chegar e bater o martelo numa troca do Alan do Flamengo com o Marcos Antônio, sendo que o presidente vai trocar no dia 14, né? Então daqui 6 dias. Então o que tá rolando aí? O Alan é um jogador que o São Paulo quer muito, não entendemos o porquê, e o Flamengo quer muito o Marcos Antônio. Muitos caras internos no São Paulo, falando com jornalistas, eles garantem, bate a mão na mesa e fala: não trocaremos o Marcos Antônio no Alan. Essa é tipo uma informação oficial. Não trocaremos o Marcos Antônio no Alan. O que tá rolando é o seguinte: o Vini Casagrande, jornalista flamenguista, mas não por ser flamenguista, ele é um baita cara sério, ele falou que o São Paulo sim está tentando bater um rolo ali, Alan no Marcos Antônio, e isso deve acontecer, e deve acontecer após o dia 14, que é quando o São Paulo vai ter o freio de mão solto. O São Paulo vai voltar a ser um time forte, agressivo no mercado para tentar se reforçar de verdade. É um escárnio, né? É um absurdo se quer pensar que o São Paulo coloca o Marcos Antônio, que é o melhor jogador do São Paulo na temporada, pro Alan, que nem jogou direito pelo Flamengo, ficou na reserva e olhe lá. Mas enfim, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!